E aí galera, tudo bem com vocês? E aí galera, tudo bem com vocês? Ontem eu postei um vídeo mostrando pra vocês a nata do Enem, aqueles assuntos que tu não pode ir com falha porque realmente dominou a prova. Ao falar sobre redação, citei uma série de assuntos extremamente importantes. E dentre eles eu citei que vocês devem fazer a prova do Enem sabendo fazer com perfeição um projeto de texto. Pro meu espanto, muitas pessoas falaram que não fazem projeto de texto, que nunca ouviram falar nisso na vida. E galera, eu juro pra vocês que a primeira coisa que eu fiz foi sentar aqui pra gravar esse vídeo. E aqui estou eu. No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que precisa saber sobre projeto de texto pra redação. Beleza? Mas antes disso, pessoal, tem uma dica de site extremamente bacana pra apresentar pra vocês. Se tu tá estudando, mas precisa de uma forcinha pra entrar numa faculdade particular, tu precisa conhecer a Quero Bolsa. A Quero Bolsa basicamente é uma plataforma em que tu encontra bolsas de estudo de até 80% para vagas que ainda não foram preenchidas. Ou seja, ela te oferece bolsas de estudos para as vagas que estão sobrando em diversas faculdades. O trabalho da Quero Bolsa é fazer uma conexão entre alunos e instituições. Olha só que coisa linda. Então eu quero negociar aquelas bolsas e disponibiliza no site. A partir disso, a partir do momento que tu garante a tua bolsa, aí a marcha acontece. É só entrar em contato com as instituições por meio do site da Quero Bolsa, seguir as orientações e começar a estudar. Eu vou deixar aqui na descrição dois links. Um para o site da Quero Bolsa, para vocês irem conhecendo os cursos, e outro para o Penem, que é a plataforma da Quero Bolsa, onde tu faz a tua prova e garante a tua bolsa. Basta entrar lá, se inscrever gratuitamente e fazer a prova. Eita, Felipe, prova? A prova é extremamente simples. Basicamente, tu vai fazer uma prova de matemática, uma prova de português e uma redação. Simples assim. Então não deixa de se inscrever. Inclusive, galera, aproveitem para testar os seus conhecimentos para a prova do Enem, que já tá chegando, já tá aqui na porta. Beleza? Então, pessoal, de toda a construção da redação, a etapa mais importante de todas é essa, a construção do teu projeto de texto. Como eu falei anteriormente, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o melhor projeto de texto da tua vida. Beleza? Então pega um papel e uma caneta e vamos embora. Então, pessoal, diferente do que muitas pessoas acham, a redação não começa na introdução. Antes disso, a gente tem o projeto de texto. O projeto de texto, além de ser a primeira coisa que tu vai fazer no teu texto, é a mais importante etapa de construção da redação. Então, o que seria esse projeto de texto, Felipe? O projeto de texto é o planejamento da tua redação. É um esqueleto, um esquema com todo o caminho que tu vai seguir na construção do teu texto. Ah, Felipe, é o rascunho, né? Não, pessoal, o rascunho não é projeto de texto. Rascunho é a tua redação praticamente pronta. O projeto de texto é o planejamento para escrever esse rascunho. E por que fazer um projeto de texto? A gente precisa partir do pressuposto de que em algum momento da redação tu vai precisar pensar no que tu vai escrever. Vocês concordam comigo? Ninguém aqui é Chico Xavier, que fecha os olhos e o texto vem pronto. Em algum momento a gente tem que parar e pensar no que vai escrever. O problema é que se tu deixa para pensar no que tu vai escrever, na hora que tu tá escrevendo, tu tá cavando a tua própria cova. O resultado é que a tua redação vai virar um emaranhado de informações confusas, sem lógica e sem coerência. Uma redação sem projeto de texto, na grande maioria dos casos, é uma redação sem progressão, com repetição e tecnicamente pobre. E assim, galera, é muito simples de identificar quando a redação foi escrita de forma improvisada e quando ela foi planejada. Coloquem na cabeça de vocês que o corretor sabe disso. Inclusive, ele avalia esse planejamento por meio da competência 3. Por isso, é fundamental que vocês façam um bom projeto de texto. Porque além de tudo isso que a gente já conversou, esse planejamento vai te dar uma série de garantias. Tu vai ficar dentro do tema, tu não tem risco de fugir, de tangenciar. O teu texto ele vai ter coerência e, consequentemente, isso também vai fazer com que a gente tenha argumentos extremamente desenvolvidos. Beleza, Felipe, mas como é que eu faço o meu projeto de texto? Em síntese, a gente monta esse projeto de texto em 5 etapas. Para tornar as coisas mais simples para vocês, eu montei esse esquema com a sequência de elementos necessários para a construção do projeto de texto. Inclusive, eu vou deixar o download dele aqui na descrição para vocês baixarem. Oxente, Felipe, pode levar papel no dia da prova? Não, não pode levar papel no dia da prova. O intuito desse esquema é fazer com que vocês se adequem à estrutura do projeto de texto até lá. Que vocês saibam o que deve ter e qual sequência seguir. Beleza? Então vamos embora entender como fazer esse projeto. A primeira coisa que tu vai fazer é entender a proposta do tema. É muito comum o aluno ver o tema da redação, se empolgar e começar a escrever. Isso é um problema porque na grande maioria dos casos, ou ele não entende de fato qual a redação que é dele, ou ele absorve apenas uma parte do tema. Então anota, a primeira coisa que tu vai fazer é transcrever o tema da redação e tentar entender o que a redação quer de você. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tu vai entender que a redação não quer que tu fale sobre violência contra a mulher, mas sim sobre a persistência, porque isso continua acontecendo. Para entender o tema, eu indico que vocês sempre façam 4 perguntinhas. Primeira, qual o problema desse tema? Segunda, quem sofre com esse problema? Terceira,
o que causa esse problema. E por último, quais são as consequências desse problema. Nesse processo, muitas vezes apenas com o tema a gente não consegue responder essas perguntas. Então ler a proposta de redação de forma integral, os textos de apoio, nos dá direcionamento sobre o que a banca quer que a gente trabalhe no texto. Mas recapitulando, a primeira etapa do projeto de texto é entender o tema. Após entender o tema perfeitamente, a gente vai para a segunda etapa do projeto de texto, a tese. A tese não tem segredo não, galera. É a tua opinião sobre aquele tema. O que tu pensa sobre ele. Em qualquer redação do Enem, para construir essa tese, basta tu problematizar o tema da redação. Como assim, Felipe? Todo tema da redação é um problema. Então bora lá. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. O tema 2017. Por mais que tu ache que não exista barreiras nesse processo, na formação educacional de surdos, tu tem que problematizar isso. Tu precisa identificar o problema do tema e deixar claro por meio da tua tese que tu entendeu que aquilo é um problema. Dando continuidade, a terceira etapa do projeto de texto é o levantamento das ideias. Esse é aquele momento que tu vai pegar tudo que tem na tua mente sobre o tema e vai colocar no papel. Mas tudo mesmo, galera. Argumento, citação, filme, série. Pode parecer a coisa mais absurda do mundo, mas coloca tudo que tu acha que tem relação com o tema no papel. Pra te auxiliar a pensar, a levantar essas ideias, sempre lembra daquelas 4 perguntinhas que a gente fez no início. Qual o problema do tema, quem é afetado por ele e principalmente quais são as causas e as consequências dele. E assim, galera, nessa etapa é interessante que tu coloque tudo jogado mesmo, não precisa de organização não. Até porque, após jogar tudo que tem na tua mente no papel, a gente vai para a quarta etapa do projeto de texto, que é a etapa de seleção. Nessa etapa, pessoal, a gente vai filtrar todas aquelas ideias da etapa anterior. É aquele momento que a gente para e pensa. Beleza, desse tema eu sei tudo isso. Agora o que molesta eu vou utilizar na minha redação? Nessa etapa, basicamente a gente precisa selecionar 2 coisas: argumentos e repertório. Bora começar pelos argumentos. Como eu escolho argumentos, Felipe? De antemão a gente vai precisar selecionar 2 argumentos. Um para cada parágrafo de desenvolvimento. Obviamente, a gente sempre vai selecionar argumentos que comprovem a nossa tese. Até porque esse é o intuito deles. Mas, além disso, é interessante que esses 2 argumentos conversem entre si, tenham sinergia, sejam fortes e fujam do senso comum. Para escolher os argumentos, eu também sempre levo em consideração a minha estratégia argumentativa. Então, nesse processo de escolha, eu gosto muito de escolher 2 causas de aquele problema ou uma causa e uma consequência daquele problema, para trabalhar cada um em um parágrafo. Ao fazer isso, eu consigo manter o meu texto extremamente coerente, o que é sensacional. Caminhando, galera, como eu falei, aqui a gente também vai selecionar os repertórios da nossa redação. Um filme, uma citação, um dado. E assim, pessoal, de forma geral a gente precisa de 3 repertórios para redação. Um para contextualização, lá na introdução, e um para cada parágrafo de desenvolvimento. Então nessa quarta etapa do projeto de texto eu também escolho isso. E que repertório eu uso, Felipe? Sempre o que mais se relacionar com o tema. Sei lá, tu lembrou de 5 filmes, 2 documentários e 2 citações filosóficas. Então tu vai passar a régua neles e ver os que mais se adequam àquela temática da redação. Por isso, galera, eu sempre abro mão de repertórios que se encaixam em todos os temas, porque eu já vou com ele decorado e selecionado. Inclusive, se tu precisa de repertórios que se encaixam em qualquer tema, repertórios já prontinhos, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição em que eu disponibilizo isso. Mas enfim, pessoal, em síntese é isso. Nessa quarta etapa eu vou selecionar os meus argumentos e os meus repertórios. É uma etapa que é extremamente importante, porque a partir do momento que eu escolho meus argumentos, eu crio margem para criar a minha proposta de intervenção, que é a última etapa do projeto de texto. Aqui, pessoal, vocês vão pensar em como vocês podem atenuar aquele problema de alguma forma. E atenção, atenuar é diferente de resolver. Eu diria que é impossível solucionar um problema social, político, ambiental ou de qualquer outra esfera em 7 linhas, que é a média de linhas que a gente tem na conclusão. O Enem não espera que tu provoque a extinção daquele problema. O intuito da proposta de intervenção é citar algo que pelo menos melhore aquele problema de alguma forma, que traga uma mudança. Eu falo isso porque quando eu comecei a escrever, eu lembro que eu tentava modificar o mundo com uma solução fora da realidade. Pra vocês terem noção, uma vez eu tava escrevendo uma redação sobre lixo eletrônico. E assim, galera, não só o lixo eletrônico, mas qualquer tipo de lixo é um problema gigante. Eu acho que vocês já estudaram isso, mas o lixo é um dos principais problemas da humanidade. A gente produz uma quantidade de lixo inimaginável e simplesmente não tem o que fazer com esse lixo. Ah, Felipe, só reciclar. E infelizmente a gente não tem a capacidade de reciclar na velocidade que o lixo é produzido. Aqui no Brasil, menos de 2% do lixo coletado é reciclado. Então é um problema gigante. E qual foi a solução que o bonitinho aqui colocou na redação? Eu citei que era para construir uma espécie de cápsula de armazenamento e jogar o lixo eletrônico lá no espaço. Olha só a minha mente, galera. E o pior é que da forma que eu pensei, realmente fazia muito sentido. Mas não dá para apresentar o grande na redação porque a gente não tem espaço para isso. Nesse caso, por mais que a reciclagem ela não resolva totalmente o problema, citar que medidas de incentivo à reciclagem devem ser fomentadas já estaria perfeito. Eu já conseguiria garantir meus 200 pontos. Então aqui na proposta de intervenção, sempre pense em soluções tranquilas, que vão atenuar de forma branda aquele problema. Não precisa
ser algo enorme que vai mudar o mundo. Mas enfim, voltando para o projeto de texto, aqui na proposta de intervenção tu vai colocar soluções para aquele problema. Sempre cita uma solução como um espelho daquilo que foi discutido nos teus argumentos. A proposta de intervenção ela precisa conversar com teus argumentos. Não dá para tu falar de maçã e de banana e lá na conclusão tu chegar com uma melancia. A proposta de intervenção ela precisa conversar com teus argumentos e ela também precisa ser escolhida nessa etapa do planejamento. Mas como eu faço isso no projeto de texto, Felipe? Não tem segredo. Toda proposta de intervenção ela tem 5 elementos. Inclusive, se tu não sabe nada disso, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que explica toda a redação do Enem do zero. Mas voltando, toda a proposta de intervenção ela tem 5 elementos. Então aqui basta acusar cada um deles. Quem vai ser o agente daquela proposta de intervenção? Joga ele aqui. Qual vai ser a ação propriamente dita? Coloca aqui. E assim sucessivamente. Caso tu pretenda citar 2 soluções, tu também pode colocar a segunda solução aqui. E lembrando, galera, que não é necessário. Apresentando uma solução com os 5 elementos e que não seja uma ação genérica, tu já tem teus 200 pontos garantidos. E é isso, pessoal. Esses são os componentes que precisam ter no projeto de texto. Após concluir, ele dá aquela respirada profunda, bebe um golinho d'água e vai-se embora escrever o teu rascunho. E assim, galera, pra quem ainda não faz projeto de texto, eu sei que parece ser muito trabalhoso, mas não é. Com a prática, rapidinho vocês fazem um projeto de texto. Inclusive, quanto tempo eu preciso gastar com um projeto de texto, Felipe? Eu indico que tu faça ele em mais ou menos 7 minutos. No máximo, estourando 10 minutos. Então, guarda esse tempo e tenta se policiar para não passar disso. Porque para fazer uma boa prova, e não apenas uma boa redação, tu precisa concluir teu texto dentro de um tempo limite, que a gente já conversou bastante. Deve ficar entre 45 minutos e 1 hora. Passando disso, todo o tempo que tu gastar vai te prejudicar nas 90 questões da prova. Beleza? E é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse e eu espero que ele possa ter te ajudado de alguma forma. Se tu ainda não é inscrito nesse canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Vai ser a melhor coisa que tu vai fazer na tua vida. Brincadeira, galera. Mas se tu se sentir à vontade, vai ser um prazer de ter aqui nessa família. E eu acho que é isso, pessoal. Estudem, que eu tô de olho. Até o próximo vídeo. Tamo junto e valeu!